Quaresma Maldita. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Cândida tinha nascido com uma maldição diabólica. Nas noites de quinta para sexta-feira, estava fadada a se virar num lobisomem. Era o resultado de uma bruxaria feita pela avó, que não queria ver o filho se casando com a moça pobre. O resultado, infelizmente, tinha recaído sobre a criança que a moça carregava ainda no ventre. Por isso, desde seu nascimento, Cândida se virava em lobisomem. E nesses dias, ela era trancada em um quarto e de lá só saía quando o sol já estava clareando tudo. Era o que os pais de Cândida tinham aprendido ao longo dos 17 anos dela. Isso fez a família se afastar de todos ali em Jurucutu, no Rio Grande do Norte. Mas o pior era para Cândida. A pobre menina tinha crescido sem amigos. Nem mesmo visitas eles recebiam ali, temendo algum problema e com medo de pôr em risco a vida da filha. Até da família eles tinham se afastado. Viviam praticamente isolados. Apenas, vez ou outra, seu Paulo, o pai da moça, iam com ela até o centro da cidade. Agora, já adolescente, Cândida, numa certa madrugada de São João, saiu pela noite para ir ver as festas que eram feitas no centro da cidade. E foi lá que ela conheceu César, de 25 anos, e os dois começaram a namorar escondido. Foram várias madrugadas felizes por vários meses. Apenas nas quintas para sexta que ela evitava de sair com ele. Mas naquela quaresma tudo ia ser diferente. Assim que o carnaval se encerrou, os dois resolveram se encontrar. Porém, era quaresma, e nesse tempo a maldição de se virar em lobisomem era pior. Quando dava meia-noite nos dias de quaresma, Cândida se virava no lobisomem. César sempre levava Cândida em casa. Os dois se encontravam na estradinha perto do centro da cidade. E naquela noite era justamente o primeiro dia da quaresma. A moça estava tão feliz que tinha se esquecido do que o macabro destino tinha lhe reservado naquelas noites. O casal voltava animado pela estradinha e já era bem umas 11h30 da noite. Na casa de Cândida, todos dormiam cedo, menos quando era noite de fado da menina. Por isso, ela voltava despreocupada com César. A casa ficava a menos de meia hora do centro da cidade, indo a pé. Por isso, o casal caminhava tranquilamente de mãos dadas pela estradinha. "Teus pais nunca vão deixar você se casar, não é, Cândida?" perguntou o rapaz. "Minha mãe está querendo que eu seja freira agora", disse a moça mentindo. César estava triste, já amava demais Cândida e achava que aquele destino de ser freira era um sacrilégio. Ele sabia que ela era uma boa moça, diferente das demais da cidade. Não era justo ser condenada a uma vida que não tinha escolhido. "Você sabe que eu amo você, não é, Cândida?" perguntou ele. A moça abraçou ele e disse: "Eu não sei se sou a melhor coisa para você", falou ela, ainda abraçada a ele. "Como assim, minha querida? Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu jamais vou te deixar", falou ele. "Eu espero que não, César." E naquele clima triste, o rapaz perguntou: "Amanhã a gente se encontra de novo, né?" "Amanhã não dá. Eu tenho novena a madrugada toda", falou a moça triste. E assim, o rapaz se despediu muito triste e ele seguiu pela estrada. A moça não entrou logo no terreno da casa. Ficou ali na estradinha, vendo o namorado seguir solitário. Sabia que ele tinha ficado triste por ela ter dito que não era boa para ele. A verdade é que ela nunca tinha pensado que amaria tanto aquele rapaz, mas não sabia se ele a amaria a ponto de saber
que ela se virava numa besta fera irreconhecível. Aquilo entristecia a moça. Não achava justo ter aquela maldição. Queria ser como todas as outras mulheres dali. Vivia se escondendo como se tivesse cometido um crime. Mas de repente, a moça sentiu uma dor terrível. Era a hora do fato. A maldição chegava para cobrar sua sentença. César seguia pela estradinha pensativo. Não sabia o que fazer. Pensava em fugir com ela para longe dali. Talvez fossem morar em Natal. Ele tinha um primo que morava lá e poderia muito bem arrumar uma casa para eles morarem alugado. Mas não tinha dinheiro suficiente para isso. Sabia que o custo da cidade grande era outro, totalmente diferente da vida ali na roça. De repente, ouviu aquele uivo. As histórias de lobisomem por ali eram muito comuns. Sempre tinha alguém dizendo ter visto um. E foi isso que César pensou naquela hora. O pobre rapaz morria de medo de lobisomens. Apressou o passo pela estradinha. Foi quando em sua mente lhe veio aquele pensamento em Cândida. Se perguntava se tinha dado tempo dela entrar em casa. Isso porque ela ainda teria que andar uma boa parte até chegar em frente à casa. César sempre esperava pela moça entrar em casa, mas naquela noite, depois daquele clima triste entre os dois, fez com que ele se esquecesse desse detalhe. É melhor ir voltar, disse o rapaz já voltando, correndo. E já estava bem perto do local de onde ele a tinha deixado quando viu aquele rosnado atrás dele. O homem gelou na hora. E quando se virou, lá estava aquela criatura macabra. O lobisomem olhava com seus olhos vermelhos e diabólicos para o rapaz. César não sabia o que fazer. Ali não tinha nenhuma forma de escapar daquele ser. Lentamente, a fera avançava sobre ele, com aquele ronco assustador. Ele não sabia que naquela forma estava simplesmente a moça que ele amava. Foi então que correu de repente para dentro das terras de Cândida. A fera saltou e seguiu atrás na mesma carreira. César seguiu pelo caminho marcado no chão que dava até em frente à casa de Cândida. Lugar que ele nunca tinha estado, apenas observava ela entrar em casa e depois seguia de volta para sua casa. Foi nessa hora que percebeu que a fera tinha sumido. Estava tão perto da casa de sua amada que sentiu vontade de chamá-la, pedindo socorro. Não tinha para onde fugir. O lobisomem tinha surgido novamente à sua frente. Seus olhos brilhavam com a sede de sangue e carne. De repente, se ouviu aquele disparo. Fica quieto, moço, falou um. César já estava petrificado de medo, mas a criatura continuava a avançar lentamente e a rosnar com muita fúria em sua direção. O rapaz olhava para o homem armado, esperando que ele atirasse no lobisomem. Não corra, dizia o homem. O rapaz percebeu que aquele homem se tremia todo, segurando a arma. Atira, moço, falou César. Calma, tenha calma. Ainda mais nervoso que o rapaz. A fera cada vez mais se aproximava. César percebeu que não tinha outro jeito, o lobisomem iria lhe atacar. Logo, se preparou para correr. A fera já estava bem perto. Foi quando outro disparo se ouviu. E César sentiu uma dor terrível na perna. Antes de apagar, a última coisa que ele viu foi um lobisomem avançando lentamente em sua direção. Quando César abriu os olhos, sentiu que a perna ainda doía e estava toda enfaixada. À sua frente, via o lobisomem preso num tipo de rede que parecia ser feita de arame. A besta, a todo momento, tentava se livrar da rede metálica, porém em vão. Tenha calma, esse arame é forte, disse o homem que tinha atirado em sua perna.
Logo, uma mulher surgia com um copo d'água para ele. César ainda não entendia o porquê ele tinha atirado nele. "Por que o senhor atirou em mim?" perguntou o rapaz, vendo o lobisomem a todo momento tentando se livrar daquela rede. "Atirei porque se você corresse, a essa hora estaria morto." "Eu atirei na sua coxa. Vai passar só uns diazinhos com a dor. A bala saiu do outro lado", falou o homem. "Nós somos os pais de Cândida", disse a mulher, que se chamava Auxiliadora. "E cadê ela?" perguntou César preocupado. "Ela tá bem", falou a mulher, que perto do lobisomem não demonstrava nenhum medo. "A gente sabe que vocês andam de encontro nas madrugadas. De primeiro eu até achei que não tinha nada demais. Mas hoje eu vi o quanto é perigoso. Acho melhor vocês acabarem com isso", falou seu Paulo. "Então deixa eu firmar compromisso com ela. Eu garanto que tenho condição de viver com ela", pediu César. "Nunca vai dar certo, seu moço. Cândida mesmo há de consentir comigo. Ela tem uma doença mortal. Uma doença que não tem cura. O melhor é você viver sua vida com outra mulher. Aproveite que ainda é novo. Considere esse namoro de vocês acabado hoje", falou o pai da moça. Não faça uma coisa dessa não. A gente se gosta muito. Eu cuido dela. Eu não me importo que doença seja. Chame ela aqui. Ela mesmo vai falar para vocês o quanto a gente se ama", dizia César, já muito aperreado. "Ela já está aqui, meu filho", falou a mãe de Cândida, chorando. O pai da moça olhou surpreso para a mulher. Não esperava que ela fosse dizer aquilo. "Ela é essa besta fera", completou a mulher, caindo em prantos. César ficou calado e aos poucos tudo foi fazendo sentido para ele. "Cândida nasceu com o fado de se virar em lobisomem", falou o homem tristemente, amparando a mulher. "Vá embora, moço. E se realmente você a ama, mantenha tudo em segredo. A vida dela corre risco se chegar ao conhecimento do povo. Vá-se embora. Vá viver sua vida. Aproveite, porque hoje você se livrou de um fado terrível." E César, antes, deu uma olhada naquele lobisomem. Não conseguia ver nele a imagem de sua amada. Tristemente, César saiu dali, mancando, ainda na madrugada. Seguiu chorando pela estradinha rumo à sua casa, pensando o quanto o destino lhe era amargo. "Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim!" Encontro com o lobisomem. Lá em Campo Alegre, nas Alagoas, há um tempo passado, uma moça teve um encontro macabro com um lobisomem. Aquele era o primeiro domingo da quaresma e, para isso, Padre Francisco tinha preparado uma missa para relembrar os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo no tempo quando andou na terra. Toda a gente do povoado se preparava para ir. Todo mundo, menos Marialva. Isso porque ela estava de encontro marcado com Danilo. Tudo porque o pai dela não gostava do rapaz. "Ele não consegue nem me olhar nos olhos. Tira logo a vista. Aquilo tem jeito de gente falsa", dizia seu Antenor, pai de Marialva. "Aquele ali não ajuda nem na roça. O pai vai ser um cabra macho como?", vivia dizendo seu Antenor sempre que a mulher vinha tomar partido a favor do namoro da filha. Por isso, não consentia naquele namoro. Mas naquela manhã, quando os tios e as primas vieram para o almoço, uma das primas tinha algo para entregar a Marialva. Era uma carta do seu amado. Sua prima Luzia lhe entregou sem que ninguém visse. Na carta, Danilo marcava com ela um encontro às 6h30 no pé de caju que ficava em frente à estrada velha. Na carta, ele dizia que estaria lá, fosse ela ou não, mas que desejava pelo menos ver ela.
Marialva, na hora, ficou na dúvida se ia ou não ia. Nunca que tinha ficado a sós com Danilo. Quando tentaram namorar, foi sob as vistas do pai. Mas no coração, a moça tinha uma ideia que se transformava em tentação. Seus pais iriam à missa logo mais. E se caso ela não fosse, estava livre para se encontrar com Danilo. E finalmente beijaria ele. Já tinha ouvido todas as suas primas dizerem que já tinham beijado, além de outras coisas. E aquela noite, bem que podia ser a grande chance dela de saber como é beijar. Por isso, começou a botar seu plano em prática. Começou a inventar que estava com as dores na barriga. O plano pareceu dar certo. O pai estava achando que a filha estava naqueles dias. E seu antenor falou que não iriam para a missa devido a isso. Não, pai, pode ir o senhor, mas a mãe. Eu vou ficar bem, disse Marialva, fingindo uma pouca melhora das dores. Não, Marialva, é melhor a gente ficar com você, disse Dona Sara. Mãe, a senhora queria tanto ir para essa missa. Pode ir, que eu vou me deitar um pouco e dormir. Eu já estou bem melhor, disse Marialva. Acreditando naquela história, os pais da moça saíram às 6 da tarde daquele domingo, deixando Marialva sozinha em casa. Assim que os pais saíram, ela ficou nervosa. A coragem que estava sentindo antes tinha sumido todinha. Tinha medo de passar vergonha com Danilo. Mesmo com medo, ela se arrumou, se perfumou e saiu de casa rumo à Estrada Velha. A Estrada Velha era perto dali. Era um antigo caminho que dava para o Engenho Velho, que há muito tempo que não se usava mais. Na entrada da rua tinha um pé de caju, ainda no tempo do funcionamento do engenho. Quando criança, ela e os primos costumavam de brincar ali. Era noite de lua cheia, e para ela, aquilo ia deixar ainda mais romântico aquele encontro. Em poucos minutos, Marialva já avistava o pé de caju. Foi quando ela viu embaixo daquele pé um bicho preto deitado. Parecia um cachorro. Logo que a criatura percebeu Marialva vindo, correu para dentro da mata. Marialva pensou que fosse algum dos centenas de cachorros que viviam à solta pela cidade. Por isso, nem ligou. Seus pensamentos estavam em Danilo e em como ia falar com ele a só. De dentro da mata, uma criatura diabólica espiava com as piores intenções para Marialva. Ela ficou um pouco triste, pois esperava encontrar Danilo já naquele lugar. Lembrou-se que não tinha olhado a hora no relógio antes de sair de casa. Talvez tivesse chegado cedo demais. Marialva começou a ouvir aquele som de mato sendo pisado que vinha de dentro da mata. Pensou que devia ser o cachorro que tinha visto antes. Mas de repente sentiu medo e percebeu que estava num lugar ermo onde ninguém mais passava. Será que era o cachorro mesmo que ela tinha visto correr para a mata? Foi aí que o barulho parou. Marialva levou o maior susto. Era Danilo, que tinha lhe feito uma surpresa, aparecendo de repente bem do seu lado. Calma que sou eu, disse ele vendo a moça toda assustada. Tu quase me mata do coração, que susto, disse Marialva tentando sorrir. Vixe Maria, tu ficou foi branca. Não queria te assustar não, disse ele. Tem nada não, é que eu tava olhando para a mata, que tava fazendo uma zoada de mato sendo pisado, e não vi você chegando, disse Marialva. Pensei que você não vinha mais, disse ela, tentando disfarçar o nervosismo pelo susto que tinha levado. E eu ia deixar de vir te ver, era? Disse Danilo, se aproximando dela. Logo, ele sentiu o perfume de Marialva e a beijou com ardor. Quando pararam, ela mudou de conversa. Como sabia que eu vinha? Perguntou ela. Eu não sabia, mas é que eu sempre gosto de andar por aqui de noite. Fora que eu tava morrendo de saudade de você, meu amor, disse ele. Mentira,
eu soube que você andou de namoro com a Tânia, a minha prima. Não foi namoro, não. Eu não gostava dela. Foi só para esquecer você. Mas não consegui, não, disse ele, se aproximando de novo dela. Ela me contou tudo, disse ela, demonstrando que sabia de mais coisas. Tudo mesmo? Disse ele. Sim, mas não tem problema não. Eu te perdoo, falou ela. Então, Danilo avançou sobre ela, a beijando de novo. De repente, enquanto ele a beijava, Marialva sentiu um gosto ruim na boca. Sentia como se um ar podre viesse subindo de dentro para fora de Danilo. Tentou se livrar das mãos dele, mas não conseguiu. Danilo, com os braços, a impedia de se soltar de seu beijo. Um cheiro de carniça podre invadia tudo. Me solta, disse ela assim que conseguiu livrar a boca daquele beijo. Marialva se assustou com os olhos de Danilo. Os olhos do rapaz estavam vermelhos feito duas tochas de fogo. Danilo nada disse, ainda a abraçando. Marialva viu que Danilo estava todo molhado, como se estivesse com o corpo todo suado. Mas era um suor fedorento e peguento. Com muito esforço, conseguiu afastar Danilo do seu corpo. Danilo sorriu diabolicamente, assustando ainda mais Marialva. Logo, ele ia novamente a agarrar, mas caiu no chão e começou a se espojar, bem diante dos olhos aterrorizados de Marialva. A moça não pensou duas vezes e correu para casa. Ainda não estava na metade do caminho quando ela ouviu aquele uivo. Sentiu todos os pelos do corpo se arrepiarem. Logo, já estava na porta de casa. Abriu a porta e trancou, colocando o barrote de madeira que seu pai sempre colocava antes de dormir. Foi até a cozinha beber água e tirar aquele gosto de carniça que tinha impregnado todo o seu corpo e a roupa. Pensava se tudo aquilo não era um sonho, ou a bem dizer, um pesadelo. Como aquilo era possível? Danilo ser um lobisomem? Se perguntava ela. Entrou no banheiro chorando para se livrar daquele cheiro, pois logo seus pais chegariam da missa e ela pretendia esconder tudo aquilo. Enquanto chorava e tomava banho, ouvia um som de vidro quebrado e um som de baque pesado no chão. Era ele, Danilo, em forma de lobisomem, que tinha entrado arrombando a janela. Marialva trancou a porta do banheiro. Ficou em silêncio. Uma batida forte na porta do banheiro. Marialva permanecia em silêncio total. O lobisomem tentava quebrar a porta. Eu sei que você está aí, Marialva, falou uma voz sussurrando e bem macabra. Apesar de diferente, Marialva reconheceu que aquela era a voz de Danilo. Não deu nenhuma resposta. Tu não tem como escapar de mim não, Marialva, disse o lobisomem. Danilo, por que você fez isso? Perguntou ela, confirmando para o lobisomem que ela estava mesmo ali. Fui amaldiçoado por desejar minha própria irmã. E desde então, nas noites de lua cheia, eu devo virar um animal que passa as madrugadas a correr, comendo tudo que não presta. Essa é a penitência que eu vou levar pro resto da minha vida e que tenho que pagar pelos meus pecados. Mas nesta época de quaresma, eu não tenho domínio sobre a minha maldição, disse ele. Então vá embora, Danilo, por favor, disse Marialva. Não posso. Você descobriu meu segredo. Agora eu tenho que lhe matar, disse Danilo, jogando mais uma vez seu corpo de lobisomem contra a porta. A porta começava a ranger nas dobradiças. Marialva! Alguém gritava lá fora e batia com força na porta da frente de casa. Era seu pai e sua mãe que tinham chegado da missa. Pai! Gritou ela. Foi quando ouviu aquele som de algo correndo. De repente, teve medo de seus pais. Danilo, na forma de lobisomem, poderia despedaçar os dois facilmente. O pai dela continuou a chamá-la já dentro de casa. Foi quando ela tomou coragem e falou: Cuidado, pai! O Danilo virou um lobisomem e está aí fora! Gritou ela. Seu antenor procurou por toda a casa, mas não achou nada de anormal, além da janela do lado da casa quebrada. Depois de sair do banheiro, Marialva contou toda a verdade ao pai. Levou o maior sermão,
tanto do pai quanto da mãe. Quando seu Antenor foi procurar por Danilo na casa dos pais dele, descobriu que haviam deixado a cidade. Descobriu que haviam deixado a casa. Danilo e a família tinham fugido e nunca mais se teve notícia deles. Débora andava depressa pela mata sozinha. Se uma coisa que ela mais odiava era aquela mata depois que escurecia. Ouvia muita zoada sinistra vinda da escuridão. Por isso, assim que escurecia, fazia de tudo para nem sair de casa. O que ela queria naquele momento era chegar logo em casa, mas sabia que tinha alguma coisa escondida na mata lhe observando. Logo, ela começou a ouvir o som de algo caminhando e pisando no mato. "Quem tá aí?" perguntou ela, se arrepiando ao ouvir o som da própria voz. Mas ninguém respondia. Correu o mais rápido que pôde, mas quanto mais ela corria, mais a mata surgia à sua frente. E não importava o quanto ela corresse, sempre ouvia o som dos passos pela mata, sempre perto dela. Lembrou das histórias de lobisomem que seu avô contava. E isso só fez com que ela ficasse mais aterrorizada ainda. Mas era tarde demais. À sua frente surgia aquele monstro peludo, uma mistura de cão e gente. Era o lobisomem, exatamente da forma que seu avô lhe contava. A criatura rosnava e seus dentes enormes e olhos vermelhos pareciam paralisar a moça. Aquele ser macabro se aproximou rapidamente de Débora e ficou cara a cara lhe observando. Toda arrepiada, a moça via os olhos demoníacos do lobisomem. Pareciam que lhe hipnotizavam de algum modo. Foi então que ele abriu aquela boca, pronto para morder. A moça se acordou. Aquilo era um pesadelo. Estava ensopada de suor. Parecia mais que estava mesmo correndo pela mata. O suor pingava. Sentia o coração a ponto de pular pela boca. Ainda estava muito assustada e pouco a pouco sua mente ia assimilando que tudo aquilo era só um sonho ruim. Se levantou e foi beber um copo d'água. Passou pelo quarto dos pais e viu que eles dormiam calmamente. Todo aquele alvoroço em que ela estava era apenas questão do pesadelo. Sentiu falta de quando era pequena e, ao som de qualquer barulho na noite, corria para a cama dos pais. Principalmente quando o avô era vivo e morava ali perto. Sempre que ele contava causas de lobisomem e assombração, era certo de Débora ter pesadelos à noite. E isso quando ela conseguia dormir. Chegou na cozinha, escutou o som de algo forçando a madeira da porta. A moça ficou em silêncio, apenas ouvindo. Sentia a lapada que o coração acelerado começava a dar no peito. Desistiu da água e, em passos rápidos, seguiu até o quarto dos pais. "Pai, tem alguém lá fora forçando a porta da cozinha", disse a moça, sacudindo seu alminho. O homem se levantou em silêncio, mas já pronto para a guerra. Pegou o velho parabellum e deixou a filha com a mulher e pediu para que não a acordasse, para ela não se assustar. Tinha feito um bem em comprar aquele parabellum. Pensava seu Almir, pai que tem filha mulher, tem a obrigação de zelar pela honra dela. Seguiu ele com esses pensamentos até a cozinha. Chegando lá, ficou em silêncio, querendo ouvir o menor barulho. Mas lá de fora só vinham os sons que são normais da noite. Grilos cantavam de todo canto e lá longe um bacural soltava seu pio. "Vai agora outro", disse ele baixinho ao ouvir a ave. Chegou perto da porta e a empurrou para conferir algo de diferente. Mas a porta era de madeira maciça e nem sequer rangeu quando ele empurrou.
Por uma brecha da porta, ele olhou lá fora. A noite era fria e tranquila, e o sono logo voltou a bater nele. Tem nada lá não, menina. Deve ter sido só o vento mesmo, falou o pai, chegando tranquilo. Dona Maria nem sequer tinha se acordado com aquele alvoroço da filha. Ela tinha sono pesado. Acho que deve ter sido mesmo, pai. Mesmo porque eu acho que fiquei impressionado com o sonho ruim que eu tive. Sonhei que um lobisomem me perseguia pela mata, disse a moça. Foi só um sonho, minha filha. Reze, porque de qualquer jeito é tempo de quaresma. E é sempre bom rezar antes de dormir nesses tempos, falou o homem, já deitado novamente. Débora seguiu de volta à cozinha e bebeu sua água. Ao terminar, ficou ali olhando na direção da porta. Lá fora, o vento soprava e uivava assim que passava pelas frestas da porta. Voltou ao quarto, mas percebeu que tinha perdido o sono. Fechava os olhos, mas não conseguia dormir. Tentou várias coisas, mas cada vez mais o sono ficava distante e as horas iam-se embora. Foi quando a moça deu um grito. Entre a fresta da janela, ela viu 2 olhos diabólicos lhe observando e piscando. Sentiu a espinha gelar na hora. Que foi, menina? Perguntava o pai, chegando armado, ainda mais assustado que ela. Tinha alguém ali me olhando pela brecha, pai, disse ela, apontando para a janela. O homem foi até a janela e olhou pela brecha. Mas ali ele não via nada. Mas teve a impressão de ter ouvido o som de algo se mexendo lá fora. Algo feito passos na terra. Ele mesmo se arrepiou diante daquela situação. Resolveu não dizer nada à filha e colocou o vidro na janela e fechou os olhos na tentativa de apurar mais ainda o vidro. Conseguia ouvir o som apenas do vento frio soprando lá fora e nada mais. Escutava ele passando e balançando entre as árvores da mata. Tá ouvindo alguma coisa, pai? Perguntou a filha debaixo das cobertas da cama. O pai apenas olhou para ela com expressão que logo ela entendeu que era para ficar calada. De repente, bem no pé do seu ouvido da janela, ele escutou aquelas batidas. Alguém do lado de fora esmurrava a janela. Que é isso? Gritou o homem com o vidro quase apitando depois daquelas pancadas fortes. Quem tá aí? Gritou ele. Logo, de dentro da casa, veio aquela voz da mulher assustada, perguntando o que era aquilo. Ao ver a filha, Débora fez sinal de silêncio para a mãe. Quem tá aí fora? Perguntou de novo o homem. E a resposta veio em forma de mais batidas violentas na janela. A mulher então se deitou na cama junto com a filha e ficou a observar o marido. Quem tá aí? Perguntou de novo ele. Seu Almir imaginava que fosse algum tarado de olho em sua filha, já que ali na casa não tinham nada de valor para ser roubado. O homem foi até a cozinha e pegou uma vassoura. Depois enrolou um pano nela e lentamente ia abrindo a janela. Não abra não, pai, disse Débora. Mas viu o pai lhe fazer sinal de silêncio. Destrancou os trincos e de repente entrou o vento lá de fora. O silêncio tinha voltado. Tudo era calma. Mas ele não pôs a cabeça para ver. Em vez disso, colocou a vassoura com pano enrolado. Mal tinha colocado o objeto e foi quando se viu aquela lapada. Ele ficou só com um pedaço da vassoura na mão. O outro pedaço tinha sido partido por algo pontiagudo e muito forte. E mal o homem teve tempo de qualquer reação e já surgia ali naquela janela aquela cara de cachorro. Rapidamente, seu Almir pegou o parabelo que já estava encostado na parede e disparou aquele tiro. Na mesma hora, o lobisomem recuou já correndo. Seu Almir se preparou e mais um pipoco era disparado. Mas ao contrário do primeiro tiro, aquele segundo tinha acertado o lobisomem. E seu Almir não só viu, como escutou a criatura berrar de dor. O ser sumiu na mata. Seu Almir fechou a janela
e o resto da madrugada passou ele e a família de vigília. E da mata vinham aqueles gemidos de dor do lobisomem. E foi só pela manhã que ele foi vasculhar a mata em busca de algum vestígio da criatura e encontrou aquele rapaz morto, sem roupa alguma. Não devia ter nem mesmo 20 anos. Ele não conhecia aquele homem dali. Devia ser de fora de São José da Tapera, nas Alagoas. Nas costas do jovem tinha um buraco de bala. Buraco de onde na madrugada toda tinha jorrado sangue. Seguiu para casa e de lá voltou com a pá. E enterrou o jovem ali mesmo na mata.